Tem uma equipe aqui gigantesca de profissionais super empenhados, fazendo esse material, esse vídeo chegar até você. Então, eu acho que ele merece uma curtida, né? Merece ali um compartilhamento. Você já sabe que quanto mais curtidas o vídeo tem, mais alcance ele vai ter também. Então, eu conto com você, a gente está nessa parceria aqui juntos, para que esse vídeo chegue a mais pessoas e mais pessoas sejam impactadas, tá bom? Então, vamos compartilhar, vamos curtir o link, vamos colocar em todos os grupos do WhatsApp, para que mais pessoas também acompanhem esse material. Outra coisa que você também já sabe é sobre esse livro aqui, ó, Primeiro o Reino. Primeiro o Reino, do pastor Josanã Alves. A gente vai conhecer o pastor durante essa semana e eu gostaria de saber também uma coisa de você. Eu já tenho falado desse livro desde domingo. Você já recebeu esse livro, talvez, na sua igreja? Se você não recebeu, você pode baixar pelo link adv.st/Primeiro Reino e compartilhar com várias pessoas. Se você quiser o livro físico, você também pode comprar na cpb.com.br. Mas o que eu queria saber de você é o seguinte: você já leu esse livro? E aí? Se você já leu o livro, você pode colocar a hashtag Eu Já Li. Se você está lendo o livro, você conheceu o livro agora, domingo, você pode colocar aí no chat, hashtag Eu Estou Lendo. Mas se você ainda não teve uma oportunidade de ler, coloca aí hashtag Eu Vou Ler. Então, eu vou acompanhar daqui a pouquinho o chat para ver como é que está essa movimentação com relação ao nosso livro. E hoje, como você sabe, nós temos um motivo de oração diferenciado, que é para sermos instrumentos do avanço no reino de Deus. Como você tem contribuído para que Jesus volte logo? Eu acho que já está na hora dele voltar, da gente ir para o nosso lar. Como você pode ser um instrumento? Esse é o seu pedido de oração. Se esse é o seu pedido de oração, coloca aí no chat, que daqui a pouquinho a gente vai ler, para que Deus abençoe, para que você também seja um instrumento na mão dele. Eu tenho pedido para você curtir, eu tenho pedido para você compartilhar, eu tenho pedido para você colocar algumas hashtags no chat. Mas e Deus? O que Deus tem pedido para você? Confira. Por que eu sou a única na minha classe que não tem um celular? Bem, por que você não compra um? Você sabe que eu sou só uma estudante que não tenho dinheiro. Então por que você não vai colportar? Você vai estar fazendo o trabalho de Deus e ganhando dinheiro. Luana tinha 15 anos quando considerou o conselho de seu pai para ir colportar. Ao final da campanha, ela finalmente conseguiu comprar seu celular após dar seu dízimo e seu pacto, uma oferta regular e sistemática de todos os seus ganhos. No ano seguinte, ela foi colportar novamente, ganhando o suficiente para pagar suas despesas, devolver a parte de Deus e, ainda assim, guardar dinheiro. Um dia, seu pai estava pensando em como dar a melhor educação financeira para ela. Então ele disse: Ei, Luana, por que você não abre uma conta poupança para ganhar alguns juros sobre o dinheiro que você tem? Mas eu não tenho mais aquele dinheiro. O quê? Como assim? Como você gastou todo aquele dinheiro? Bem, sábado passado, o pastor nos disse que eles lançaram um plano para reformar a igreja e pediu para aqueles que forem tocados por Deus em seus corações para dar uma oferta de livre-arbítrio, uma oferta de sacrifício, em acréscimo aos seus dízimos e pacto. Depois de orar, eu decidi que se você desse a sugestão para eu abrir uma conta de poupança, isso seria um sinal de que eu deveria investir todo o dinheiro na renovação da igreja. Portanto, de agora em diante, eu não tenho mais aquele dinheiro. A palavra de Deus nos convida regularmente a devolver nossos dízimos e o nosso pacto. Mas, em acréscimo a isso, nós talvez recebamos ocasionalmente um chamado do Espírito Santo para também dar ofertas de livre-arbítrio. Ellen White diz que o que dás à causa de Deus não é perdido. Ao contrário, este recurso está aumentando o valor e será registrado em vossa conta no reino dos céus. E ela complementa dizendo: deveis ser os recipientes da riqueza eterna, e tudo o que juntais lá em cima está livre de desastre e perda, e aumenta, tornando-se bens eternos e duradouros. Vamos pedir a Deus que nos torne sensíveis à sua voz quando Ele nos chama a negar o eu e a nos sacrificarmos para o avanço do seu reino. Coloquemos nossos desejos por último e primeiro. É isso mesmo, o Senhor nos chama para sermos mordomos daquilo que Ele nos entregou. E falando em mordomos, lembra uma outra palavra que é mordomia cristã. Hoje eu estou aqui com o pastor
Bonfim, que você já conhece, e que, porventura, nossa, ele é líder mundial de mordomia cristã na Associação Geral. Então, eu acho que o senhor é a pessoa perfeita para explicar para a gente o que seria mordomia cristã. Bom, antes de explicar o que é mordomia cristã, eu queria relembrar a você de colocar aí no chat o seu pedidozinho de oração, que a gente vai orar daqui a pouquinho, Sim. né? Então, vamos ao que é mordomia cristã. Mordomia cristã é o serviço daquela pessoa que é salva pela graça de Deus, tem o seu coração renovado por Deus e agora trabalha em unidade com Deus, guiada pelo Espírito Santo para ser o representante ou a representante de Deus aqui na Terra. Ou seja, lembra que Paulo falou assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele disse também, eu estou crucificado com Cristo. Então, a pessoa que se torna um mordomo, ela não vive mais para si, ela vive para Jesus. Ela não casa mais com quem ela quer, ela não come mais o que quer, ela não veste o que quer, ela não bebe o que quer, ela não faz a faculdade que quer. Ué, mas então vai fazer o quê? Ela vai perguntar para Cristo. É porque ela confia, não é aquela assim, nossa, que ruim, não. Ela diz assim, a coisa mais inteligente que eu vou fazer na minha vida é fazer a vontade de Cristo, porque Ele é Deus, Ele é meu Criador, Ele sabe como vai me fazer feliz, e eu quero colocar toda a minha vida ao serviço de Jesus, tudo que eu penso, a inteligência que Deus me der, a minha aparência, minhas amizades, o dom de influenciar pessoas, o meu dinheiro, tudo, minha família, tudo vai ser para o serviço de Deus. Meus filhos eu vou criar para serem missionários, para trabalhar para Deus. Isso é mordomia cristã. A igreja tem um departamento que se dedica a ensinar essa verdade para os membros da igreja. Esse é o departamento de mordomia cristã. Acho que agora todas as dúvidas sobre esse departamento você já tirou, né? A chance de dar errado seguindo esse conselho é bem pequena, né, pastor? Então, vamos seguir firmes nesse que o pastor está falando, de seguir a vontade de Deus, que o erro é quase zero, né, pastor? Eu acho que é zero. Ok, verdade. Porque se você vai fazer a vontade de Deus, Deus está dirigindo a sua vida, Ele não falha, Ele não erra nunca. A gente erra, e às vezes a gente segue imperfeitamente, mas Ele não falha. É verdade, Ele é infalível. E aqui temos alguns pedidos, a gente vai orar daqui a pouquinho. A Silvana França, ela pede oração pela família do Wilson, pelo filho Diego e também pela nora Camila, né? A gente sempre tem muitos pedidos pela família, né? Pois é. A Marcele Rezende da Garça, ela pede oração pela vida espiritual da família dela também. A Mary Lima, ela pede oração pelo filho e pela nora, Jaciene. Uma sogra aqui de valor, né? Pedindo oração pela nora. A Marcleide Silva, ela pede oração pela tia Simone, que está enfrentando um câncer no útero. Que Deus possa dar para ela a cura, né? Nós vamos orar para que Deus faça a agradável. A Doralice pede oração porque ela vai fazer uma operação de catarata, né? Uma operação aí nos olhos. A Luci Ribeiro de Souza, ela pede oração pela família para que eles também possam ser transformados. A Marisete Gaspar, ela pede oração pelo seu relacionamento conjugal e familiar. O Jociene Carlos pede oração pelos filhos Marcela e família, e a Raíssa e pelo Henrique. A Maria Cardoso pede oração pela saúde, também ela vai passar por cirurgia, então a gente já tem aqui várias pessoas que vão passar por algum tipo de cirurgia, né? E a Aparecida Bastos de Carvalho pede oração pela vida da filha. Ela está grávida e está ficando muito nervosa. Né? A gravidez, a maternidade também pode deixar nervoso, né? E a Mari Gonçalves pede oração pela família e pelo filho que está afastado da igreja. Ela tem que ficar mais nervosa na hora de criar para Jesus. Como é que eu vou criar meu filho para Jesus? Uma responsabilidade. Essa é a preocupação, né? Mas a gente vai orar por você, sim. Deus vai ajudar na hora do parto e tantos pedidos de pessoas que estão querendo colocar essas coisas nas mãos de Deus, sim. Né? Aí o Senhor nos representa. Opa! Olha, aqui está escrito para sermos instrumentos no avanço do reino de Deus. Eu quero ser. É um desafio. Cada dia a gente acorda. Meu Deus, me ajuda a ser instrumento no avanço do teu reino, né? Vamos colocar aqui, simbolicamente, colocando todos os seus pedidos aqui, né? E a gente pode orar? Vamos orar. Então vamos orar. Nosso Senhor Deus, que coisa boa a gente poder parar o que estamos fazendo para falar com o nosso Criador. Sabemos que servimos a um Deus forte, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente,
capaz de fazer qualquer coisa, nada é difícil demais para o Senhor. O Senhor é grande em conselho, é grande em obras, e a gente tem confiança, nós temos confiança em nos aproximarmos do Senhor, porque o Senhor também é grande em amor. Então, Senhor, colocamos nas Tuas mãos pessoas que pedem por familiares, pessoas que pedem por enfermos, por cirurgias no próprio corpo. Essa futura mãe está pedindo pela hora do parto, Senhor, toma ela nas Tuas mãos. Tem pais e mães pedindo por filhos, por conversão de filhos. Tudo dedicamos nas Tuas mãos, mas hoje estamos pedindo especialmente, Senhor, pela graça de sermos instrumentos nas Tuas mãos. Nós não nascemos assim, mas queremos ser renovados pelo Espírito Santo, habilitados pelo Espírito Santo para servir ao Senhor. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor. O senhor é literalmente o nosso orador oficial, né? O orador que faz oração, né? Isso mesmo. É isso mesmo. Eu gostaria de reforçar com você nosso livro Primeiro Reino, do pastor Josanã Alves. Você pode adquirir ele no adv.st/Primeiro Reino. E deixa eu falar uma coisa? Sim. Ontem eu disse que o pastor Stanley pregaria na quinta-feira, mas foi uma falha minha. Na verdade, quem vai falar na quinta-feira é o autor do livro, pastor Josanã Alves, que eu estou curioso para escutar a mensagem do pastor Josanã. É isso mesmo. O tema da semana, inclusive, é baseado no livro que ele escreveu. Então, nós vamos ter o autor desse livro com a gente quinta-feira. Então, aproveita aí, já baixa, adv.st/Primeiro Reino. Aproveita também e compartilha aí o link, compartilha nos grupos da família, curta esse vídeo. E hoje nós oramos por ser um instrumento de Deus. E outra coisa que nós precisamos ser é ser salvos. Então vamos cantar essa canção juntos? Salva-me, com Cíntia Nascimento e o Marcelo. Navegar no mar da vida, navegar na provação, enfrentando a tempestade, enfrentando a aflição. E se os ventos nos abalam e o mar quer nos tragar, Cristo não nos desampara, nos socorre em alto mar. Mas nem sempre o conhecemos e perguntamos: quem és tu? Que pequena fé nós temos, duvidamos de Jesus. Salva-me, Senhor Jesus. Me perdoa, duvidei do teu amor. Salva-me, Senhor Jesus. Me estende a tua mão, não me deixes naufragar. Venha toda a tempestade acalmar. Salva-me. Pra ficar no mar da vida, navegar com direção e remando, conduzindo a pequena embarcação. É preciso ter um rumo bem seguro a seguir, confiando no meu Cristo. Vou chegar, vou conseguir. E se por um instante eu temo afundar, ou abandonar o barco, eu vou clamar: salva-me, Senhor
Senhor Jesus. Me estenda a tua mão, não me deixes naufragar. Venha a tua tempestade acalmar. Salva-me, Senhor Jesus. Me perdoa, duvidei do teu amor. Salva-me, salva-me, Senhor. Me estende a tua mão, não me deixes naufragar. Venha toda tempestade acalmar. Salva-me. Venha toda tempestade acalmar. Salva-me. Ardente do coração do Senhor é trazer essa salvação sobre nós, que a gente aceite esse pedido, né? Esse sacrifício. Mais uma vez, não vale, né? Vale reforçar. Primeiro Reino, esse livro aqui escrito pelo pastor Josana Alves, que vai estar conosco quinta-feira. O autor do livro vai estar conosco quinta-feira, falando um pouco sobre esse tema, né? A Semana de Reavivamento é baseada nesse livro, então a gente vai conversar um pouco sobre esse livro também. E eu queria saber de você, você já leu, você está lendo, você ainda vai ler? Coloca aí no chat que eu vou acompanhar aqui com você. Se você já leu, coloca aí hashtag eu já li. Se você ainda está lendo, coloca hashtag eu estou lendo. E se você ainda não baixou, baixe em adv.st/Primeiro Reino, que você vai gostar muito dessa leitura. Você também pode colocar aí no chat o seu pedido de oração. Todos os dias nós temos pedidos de oração, temos motivos de oração, e você pode colocar aqui que a gente tem um motivo, que a gente tem um momento que a gente tira para orar por esses pedidos. Relembrando, aproveite que você está aí comentando no chat, se você ainda não está colocando os seus pedidos, e também aproveita para curtir esse vídeo, para que ele chegue a mais pessoas, compartilhe esse link. Ontem a gente teve uma boa visualização graças à sua curtida, sabia? Você também faz parte desse movimento de compartilhar, de ser um instrumento nas mãos de Deus, para que ele já retorne, para que ele volte logo. Então, curta o vídeo, compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe nas suas redes sociais, para que mais pessoas saibam dessa semana de reavivamento. E o nosso, eu vou me despedindo por aqui. Amanhã a gente se vê, 7h30. A gente tem um horário marcado aqui, às 7h30 da noite. E vamos agora com o orador dessa noite, que você já conhece, que ele é literalmente o nosso orador, que é o pastor Marcos Bonfim, que vai trazer uma mensagem de Deus para os nossos corações. O que você tem sentido? Qual é o sentimento que tem no seu coração? E hoje a gente vai falar sobre o sentimento mais desejado. Até amanhã. Quero cumprimentar você, dar meu boa noite para você, convidar você para vir para a Palavra de Deus, para estudar a Palavra de Deus. Lembra que nós, todas as noites, vamos ter uma pitadinha sobre quem é Cristo, o Rei do Reino, como ele é, a sua aparência, suas características.
Depois nós vamos nos dedicar para estudar também sobre seus ensinos. Nessa semana estamos estudando o Sermão do Monte. Nós estamos vendo o sermão maior que Jesus pregou, pelo menos o maior que está registrado na Bíblia. Sobre como é Jesus hoje, nós vamos ler Apocalipse capítulo 1, começando nos versos 12 em diante, que foi a visão de João sobre Jesus. Ele diz, verso 12, voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com 7 talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado em uma fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Não é um ser humano. Definitivamente não é um ser humano. Eu nunca vi um ser humano dessa maneira, com esta aparência. É um ser superior. Está numa outra dimensão. E é esse a quem nós somos chamados a adorar. Eu quero orar com você antes de nós irmos lá de volta para Mateus capítulo 5. Você já pode ir abrindo a sua Bíblia, tomando aí, quem sabe, uma lapiseira, alguma coisa para você sublinhar, escrever, porque nós vamos... É bom você ter sublinhado tudo que o Espírito de Deus está falando para você durante esta semana. Vamos fechar os olhos, vamos orar a Deus. Senhor Deus, mais uma vez a tua palavra está sendo aberta. Que desapareçam as vozes humanas e que sobressaia a voz do teu Espírito. Que o teu Espírito fale diretamente a nós. Que barreiras de preconceito, que práticas que adotamos na nossa vida, que não estão de acordo com a tua vontade, sejam varridas pela ação amorosa, carinhosa do teu Espírito. Nós nos aproximamos de ti com mansidão, com humildade, com o coração aberto para receber a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero relembrar a você do verso principal que resume o assunto que nós estamos estudando nessa semana, que é o Sermão do Monte. Você lembra que é o verso 20. O verso 20 do capítulo 5 de Mateus diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, não for além, em muito, não é pouquinho não, em muito, a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Jesus estava querendo dizer, porque os fariseus, relembrando só que os fariseus eram pessoas muito obedientes, muito guardadoras da lei. Mas um outro jeito de falar esse verso é dizer que Jesus está olhando para a obediência de dentro, não para a obediência de fora. Não para a obediência exterior dos mandamentos, mas para a obediência interna dos mandamentos. Será que eu tenho obedecido os mandamentos internamente? É essa obediência que Deus está olhando. Quando eu guardo o sábado, eu realmente estou recebendo o sábado com alegria, dizendo, que coisa boa que chegou o sábado, sexta-feira é o dia que eu estava esperando da semana, ou eu fico olhando assim no relógio, pensando assim, ixi, já está chegando o sábado, eu não terminei de fazer minhas coisas, eu estou nessa correria aqui, né? Mas eu vou, sábado eu paro, mas o meu pensamento está só lá nas coisas do mundo o dia todo. Então, Deus está olhando, não é na obediência exterior, da guarda do sábado, ou de qualquer outro mandamento, mas ele está olhando na obediência interior. E agora Jesus vai dar 6 exemplos. O primeiro deles nós vimos ontem. Jesus disse, aos antigos foi dito, quem matar estará sujeito a julgamento, mas quem se irar, você pode não ter matado ninguém, nem formiga, mas por dentro você tem ira, você tem mágoa, você tem amargura, você fica chateado, tem gente chateada com a igreja, né, que é uma coisa muito subjetiva. Quem que é a igreja para você ficar chateado? Não, alguma pessoa lá maltratou você, talvez até um líder da igreja não tenha tratado você como você acha que você merecia, e você se acha no direito de se magoar e se afastar dos caminhos de Deus.
e perder o contato com a igreja, que é um instrumento determinado por Deus para unir as pessoas, para trabalhar para Ele, para servir a Ele, e eu acabo me afastando completamente do reino de Deus, afastando de Jesus, que é o cabeça da igreja. A palavra de Deus não me dá o direito de abrigar esse tipo de amargura. E hoje nós vamos seguir com o próximo exemplo. Nós vamos estudar hoje mais 4 ou 5 exemplos. O primeiro deles está no verso 27, que diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, intenção impura está lá dentro, ninguém sabe da intenção, ela está lá dentro. Eu sei, Deus também sabe, porque o Senhor pode ler os pensamentos. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Para Deus, importa mais o que está acontecendo lá dentro, a obediência interna, do que a obediência externa. E agora é um problema, porque eu não posso, por mais esforço que eu faça, obedecer genuinamente lá por dentro, porque eu nasci pecador. A minha natureza é inclinada para gostar das coisas que não são de Deus. E quando Jesus está pedindo isso, Jesus está dizendo: qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou. E esses outros exemplos que Jesus nos está dando, Ele está nos pedindo uma impossibilidade. Ser santo por dentro, ser santo por fora, pode ser que não seja difícil para alguns, mas ser santo por dentro, aos olhos de Deus, quando ninguém está vendo, isso é algo impossível. Só pode acontecer como fruto de um milagre. E esse milagre é quando você reconhece que você não pode obedecer por dentro. Você não consegue obedecer por dentro. Sem a ajuda de Deus, sem um milagre. E esse milagre é a obra do Espírito Santo. Lá em Ezequiel capítulo 36, verso 26, nos é dito: dar-vos-ei um coração novo, porei dentre vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, e farei com que andeis nos meus estatutos e os observeis. Você percebe isso? É Deus quem faz. A obediência interna é a obediência que vem de cima. A obediência externa, eu posso fazer de conta, eu posso enganar muita gente, eu posso enganar a igreja, eu posso enganar minha família, mas a obediência interna, eu não posso enganar a Deus. Deus sabe se eu realmente estou obedecendo por dentro ou não. Mas o tema que Jesus está tocando aqui é um tema muito importante. Ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Adultério tem a ver com casamento. Casamento é uma instituição originada por Deus, criada por Deus, lá no Éden, lá no começo da história do mundo. Você tem lá o casamento, você tem o sábado, e você tem os princípios relacionados com o dízimo, tudo lá no Éden. Onde tem dízimo lá no Éden? Olha, a árvore da ciência do bem e do mal. Era uma comida que estava disponível, mas Deus falou: não toca nessa comida, porque essa árvore simboliza a minha propriedade. Eu sou o proprietário, e quando você não é o proprietário, você não pode tocar em tudo que você vê, porque você não é o dono. Só o dono que pode autorizar que você toque no que ele permite que você use ou desfrute. Então nós vemos essas 3 coisas lá no Jardim do Éden. Casamento é uma delas. E lembra lá, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. E lá em Gênesis capítulo 1, Deus dá ordem para eles crescerem, se multiplicarem e encherem a terra. E depois ele diz: sede fecundos. Isso implica em relacionamento físico, relacionamento íntimo, relacionamento sexual. E aqui a gente vai começar a mexer em algumas coisas doloridas, né? Porque relacionamento sexual não é uma coisa errada, ela foi criada por Deus, é uma coisa santa, ela foi criada antes do pecado. Essa ordem dada por Deus foi dada antes do pecado. E os seres humanos, homem e mulher, foram criados com essa diferenciação sexual, foram criados diferentes, fisicamente diferentes, para poderem se unir. E lá em Gênesis capítulo 2, 24, nos é dito: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa, e serão os dois uma só carne. Esse ato de tornar-se uma só carne é o ato sexual. Você pode ver isso lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 16, quando Paulo claramente faz uma alusão ao ato sexual e diz: isto é
tornar-se uma só carne. Então, lá, quando diz lá em Gênesis, se unirá a sua mulher, serão os dois uma só carne, Deus está falando de ato sexual. Então, o ato sexual não é o problema aqui. O problema aqui é a infidelidade. A infidelidade no casamento, que foi uma instituição criada por Deus. E aqui Deus não é a favor do sexo impuro, da relação sexual que não está dentro dos princípios do estilo de vida proposto pela palavra de Deus. Deus não está querendo reprimir a nossa vida, Deus está querendo proteger, é para proteção e não para repressão. Quando você se torna uma só carne, são hormônios que são jogados na corrente sanguínea, são muitos processos físicos e emocionais que estão acontecendo que unem essas duas pessoas. E quando acontece essa desunião ou acontece infidelidade, há muito sofrimento. E quando nós sofremos, somos criaturas, somos criados por Deus, o nosso Criador sofre junto com a gente. E o nosso Deus quer evitar o sofrimento. O adultério é algo que traz muito sofrimento. Por outro lado, a relação sexual pura, ela é aprovada por Deus. Eu quero dar para você rapidamente algumas características do relacionamento sexual que é puro. Ele acontece entre duas pessoas reais, duas pessoas de gênero diferente. Essa relação precisa acontecer dentro do compromisso vitalício que só o casamento pode proporcionar. Essa relação precisa acontecer dentro dos propósitos de Deus na criação. Ele criou nosso corpo, cada parte do corpo com o seu propósito. A gente tem que usar durante a relação sexual as partes do corpo que foram criadas por Deus para isso, né? Então, obedecer aos propósitos de Deus lá na criação. E tem mais uma coisinha muito importante na relação sexual, de acordo com o estilo de vida proposto por Jesus, que é o rei do reino. Quando você aceita o rei, que você faz parte do reino de Deus, é ele que diz como você vai viver. Isso não é ruim, não é para reprimir você, não é para reprimir a mim, mas é para me proteger. E quando eu obedeço pela fé, eu recebo a bênção. A fé quer dizer saber que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, Jesus disse, qualquer que olhar para a mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Meu Deus, eu preciso orar, me ajuda, purifica o meu coração. Cria em mim, orou Davi, lembra que Davi orou? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Verso 29 diz, se teu olho direito te faz tropeçar, se você tem impulsos sexuais que não são apropriados, não são aprovados por Jesus, que vão ferir você, que vão ferir outra pessoa, que são egoístas, ou impulsos homossexuais que não são aprovados pela palavra de Deus. Então, diz aqui, se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Quando você aceita Jesus, você precisa estar disposto a perder coisas que são importantes para você, ou que eram importantes para você entrar no reino de Deus. A gente não entra no reino de Deus sem sacrifício. Jesus não veio salvar a gente sem sacrifício, ele precisou morrer. Né? E há pessoas que querem seguir a Jesus sem sacrificar as suas vontades, sem sacrificar as suas inclinações, sem pedir que o Senhor Jesus transforme o coração. O mesmo coração, as mesmas vontades, os mesmos sentimentos que eu tinha antes de conhecer Jesus, eu quero manter e seguindo Jesus. Não é possível isso. Seguir a Jesus, o Rei do Reino, implica uma transformação da natureza e agora aceitar os princípios do seu reino. Verso 30, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o corpo para o inferno. Escolher a santidade é uma decisão radical que assume perdas. Eu perdi coisas. Quando comecei a voltar, andar para o caminho do Senhor Jesus, eu me lembro de uma das coisas que eu perdi foi um namoro. Eu entendi claramente, e meu pai me ajudou a entender com uma palavrinha só, com uma conversa só. Meu pai me ajudou a entender, e aquilo ficou na minha cabeça, que aquele casamento era incompatível com o meu desejo de servir a Jesus. E eu estava para fazer teologia, para estudar teologia, e aquilo, certamente aquela relação iria me desviar dos caminhos do Senhor. Então, eu não sei que entrega o Senhor Jesus está convidando você para fazer, mas sempre seguir a Jesus tem tremendas vantagens, mas a gente precisa fazer as entregas que o estilo de vida de Jesus está nos chamando para fazer.
Também foi dito, verso 31, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Outro exemplo que Jesus está usando. Ele falou do adultério, agora falou do divórcio, do repúdio. As pessoas dizem, olha, pode divorciar aí, se não deu certo, se tem incompatibilidade, ou se o sofrimento emocional está muito grande, assim, se você está sofrendo muito, por que você vai ficar sofrendo? Ou se você não ama mais, o que vai fazer? O amor acabou, né? O que vai fazer? O amor acabou. Então você se separe. Eu, porém, vos digo, disse Jesus. Isso é Jesus que está falando, não é a igreja que está falando, não são pastores que estão falando, Jesus que está falando. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a única opção que alguém tem para poder separar-se, divorciar-se e casar-se novamente é em caso de relações sexuais ilícitas. Então, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Que coisa muito séria. Eu quero chamar você para ir rapidinho comigo em Mateus capítulo 19, onde Jesus amplia isso. Começando no verso 3, diz assim, vieram a ele alguns fariseus, experimentaram perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então ele respondeu, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Quando separa essa uma só carne é um trauma muito grande. De modo que já não são mais dois, verso 6. Altera a natureza, já não são mais dois. Porém, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Somente quem ajuntou pode separar. O casamento é um contrato vitalício, até que a morte separe. É isso que diz a palavra de Deus. Não pode separar. Replicaram-lhe então os discípulos. Olha, eles ficaram assustados. Então, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do coração. Meu Deus, se o Senhor está olhando para o meu coração, eu não quero ter coração duro. Meu Deus, amolece o meu coração. Cria em mim, Deus, um coração puro. A religião de Jesus é a religião de dentro, não é a religião de fora. É a religião de coração mole. Não de atitudes certas apenas. Atitudes certas, a religião das atitudes certas é uma religião fácil, relativamente falando. O difícil, o impossível, é a religião de dentro, do coração. E os discípulos entenderam isso e perguntaram para Jesus, nossa, então por que Moisés mandou dar divórcio? Por causa da dureza do coração que Moisés nos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. E Jesus aqui repete, verso 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério também. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, é melhor não casar. Olha que conclusão. Aí Jesus respondeu, olha a resposta de Jesus, nem todos são aptos a receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. E a quem é dado? A quem pede. Pedi, dar-se-vos-á, buscar, achareis, bater, abrir-se-vos-á. Meu Jesus, me ajuda a ficar casado, não só para manter a aparência. Eu quero amar como o Senhor amou. Como que é o amor com o qual Jesus nos amou? Porque há eunucos de nascença e há outros a quem os homens fizeram tais, verso 12 de Mateus 19. Mas há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, que o admita. Meu Jesus, me ajuda a admitir isso e a pedir essa transformação do meu coração. Eu quero receber essa nova natureza. Eu agora vou pular para o verso 38. Verso 38 é outro exemplo. A gente tem um exemplo no verso 33, que a gente não vai ter tempo de estudar hoje, mas no verso 38 diz, ouviste o que foi dito, olho por olho. Se alguém bateu em você com pau, é com pau que você vai bater nessa pessoa. Se alguém quebrou seu braço, você quebra o braço dessa pessoa. Essa era a lei que existia lá antigamente. Mas agora, Jesus está dizendo, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Claro que quem usa de violência verbal, abuso emocional, ou inclusive abuso físico, são pessoas, como diz aqui, perversas. Porém, eu vos digo, não resistais ao perverso.
Esse discurso é radical, inclusive hoje, quando são pregados os direitos individuais. Eu tenho direito, ninguém pode fazer isso comigo. Eu tenho direito, eu vou lutar pelos meus direitos. E Jesus está dizendo, deixa eu lutar por você. Deixa eu transformar a sua natureza enquanto eu luto por você. Eu não vou deixar você ficar sofrendo sem sentido. Eu quero cuidar de você. Jesus não é a favor do sofrimento. Jesus não quer que eu fique sofrendo para poder ir para o céu. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele disse, mas o que ele está dizendo é a qualquer que te ferir na face direita, oferece também a outra. Ele não está dizendo que é certo alguém que está ferindo na sua face direita. Mas ele está dizendo, quando você está numa situação em que você não tem escolha, você está sendo ferido, você está recebendo abuso, você não está escolhendo ser abusado, receber isto. Jesus está dizendo como você deve lidar com isso. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja, que lhe emprestes. Só se eu estiver de olho no céu, se o meus pés estiverem na terra e o meu olho estiver no céu, eu posso agir, mas eu não sou assim. Cada manhã eu preciso da presença de Jesus, dizer, Senhor Jesus, esse é o teu reino, eu quero buscar o teu reino, eu quero pertencer ao teu reino, mas eu quero seguir o rei Jesus. Foi assim que ele viveu aqui na terra, foi assim que ele recebeu a violência das pessoas que não concordavam com ele, que mentiam a respeito dele e que por fim o mataram. Porque ele estava de olho na recompensa, estava de olho no que vinha depois. E eu tenho o privilégio de seguir a Jesus, seguir os seus passos. Eu quero ler com você alguma coisa que para mim é muito preciosa sobre esse assunto, que está em 2 Pedro, ou melhor, está em 1 Pedro capítulo 2, não é 2 Pedro, é 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. É algo que mexe muito comigo. Primeira epístola de Pedro, o capítulo 2, versos 19 a 21. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versos 19 a 21. Verso 19 diz assim, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Não é popular, não é bonito, todo mundo vai dizer para você que você é um tolo, que você não merecia estar sofrendo isso e nem precisaria estar sofrendo isso, mas a palavra de Deus é diferente. Verso 21 diz, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que Cristo também sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Nós somos embaixadores de Cristo, nós estamos aqui para refletir a Cristo, o qual, verso 22, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, o que ele fazia quando era ultrajado, quando era abusado, quando era maltratado? O que ele fazia? Não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Aqui está o equilíbrio. Leia o livro de Salmos, veja como Davi fazia. Davi dizia, Senhor, olha o que estão fazendo comigo. Davi não fazia com eles a mesma coisa. Davi dizia, Senhor, pega eles, Senhor, toma eles, Senhor, judia deles, olha o que eles estão falando comigo. Ele entregava-se àquele que julga retamente. Ele se entregava ao julgamento de Deus e não tomava o julgamento nas suas próprias mãos. Que sabedoria da palavra de Deus. Verso 24 diz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versos 14 e 19. É um estudo bíblico, você viu? Não é sermão não, é estudo bíblico. Romanos capítulo 12, vamos lá, Romanos capítulo 12, versos 14 e 19. Diz assim, verso 14, abençoai os que vos perseguem. Você está sendo perseguido? Você está sofrendo abuso no seu ambiente de trabalho? Você está sofrendo abuso, às vezes, dentro de casa? Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Verso 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança,
Eu é que retribuirei do Senhor. Agora aqui, uma palavrinha. Existem casos de abuso sexual e abuso físico, que precisam ser tratados de uma... A Bíblia não está defendendo esse tipo de atitude. E a Bíblia não está defendendo que alguém continue, por exemplo, sofrendo abuso sexual porque eu preciso levar isto. Não, essas coisas precisam ser reveladas e precisam ser levadas a pessoas que têm especialidade em tratar com casos como esse. A igreja e nem a Bíblia vai estar defendendo esse tipo de atitudes. E eu quero voltar com você agora para Mateus no capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 43, diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, e agora a coisa mais difícil que Jesus pede para mim. Ele diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus não está pedindo para mim tratar bem os meus inimigos. Jesus está pedindo para eu amar os inimigos. Você está entendendo a diferença? Não é tratar bem, é amar. Sabe o que Jesus está pedindo aqui? Ele está pedindo uma coisa impossível. Não é possível amar os inimigos. Só pelo poder de Deus. Amor genuíno pelos inimigos, que Deus pode ler lá no coração. Só se acontecer um milagre. E esse milagre eu preciso pedir a Jesus cada manhã. Senhor Jesus, eu quero ser um cidadão do teu reino, eu quero ser um membro do teu reino, mas eu quero seguir o rei, eu quero seguir o estilo de vida do rei. Mas isso não é uma decisão apenas, a partir de agora eu vou amar meus inimigos. É impossível, você não consegue fazer isso. 1, 2, 3, já, agora eu vou amar os inimigos. Não, isso é impossível. Você precisa, e eu preciso, de uma transformação da natureza. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Se eu não amo inimigos, se eu não oro por aqueles que me perseguem, sejam eles quem forem, eu não me torno filho do meu Pai que está no céu, porque filho é parecido com pai, e o Pai ama. Jesus amou os inimigos. Quando estava sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ser perfeito aos olhos de Jesus, dentro do contexto que nós estamos estudando aqui, implica em amar perfeitamente como Jesus amou. E para amar como Jesus amou, eu preciso ser transformado, eu preciso de uma nova natureza. Eu preciso ir eu estou repetindo isso várias vezes porque é tão importante. E eu preciso lembrar, eu preciso ir à presença de Jesus pela manhã e dizer: me transforma, cria em mim um coração novo, um espírito reto. Bom, Jesus está dizendo amar os inimigos. Algumas pessoas têm muita dificuldade para definir o que é amor. E eu também tenho dificuldade para definir o que é amor. Mas a gente pode entender mais o que é amor quando a gente entende o que é o oposto do amor. Aí você vai para os escritos de Ellen White, ela fala bastante sobre amor, por exemplo, no livro Mente, Caráter e Personalidade. Agora eu não lembro se é capítulo 1, capítulo 2, mas em vários lugares ela fala sobre... ela explica o amor, e é muito interessante. Mas uma coisa que me chamou a atenção nos escritos dela foi quando ela faz alusão ao que é o oposto do amor. O que seria o oposto do amor? Algumas pessoas imaginam que o oposto do amor é ódio. Mas Ellen White diz uma coisa muito interessante. Ela diz que o oposto do amor é egoísmo. Você sabe o que é egoísmo? Egoísmo é o querer tudo para mim, do meu jeito, seguindo as minhas inclinações, as minhas vontades. Venha a mim o teu reino, é pôr a mim em primeiro lugar, o eu em primeiro lugar. Eu quero eu em primeiro lugar, e não em primeiro lugar Deus. Eu não quero buscar o reino de Deus. E agora, nós estamos sabendo que egoísmo é o oposto de amor. São dois princípios opostos. Você tem amor, que é implantado no coração pelo Espírito Santo,
que me faz pensar nos outros. Você tem egoísmo que me leva a colocar o eu em primeiro lugar. Eu na frente dos outros. Eu o melhor pedaço do bolo. Eu primeiro. Tudo para mim. Eu primeiro na fila. Né? Eu a pessoa mais importante. Se tem cadeira para carregar, outros que carregam. Eu fico na folga. Né? Então, são princípios antagônicos. Eu anotei algumas coisas muito interessantes aqui que eu encontrei no livro Conselhos sobre Mordomia. Você sabe que tem um capítulo lá no começo do livro Conselhos sobre Mordomia, página 24 e 25, em que você encontra alguns conceitos muito interessantes sobre o egoísmo. E esses conceitos me ajudaram no meu casamento. Olha alguns conceitos que eu quero partilhar com você. Você sabe como você encontra, diz lá no livro, verdadeira felicidade. Você só pode encontrar verdadeira felicidade buscando o bem dos outros. Olha, isso é completamente oposto da minha inclinação. Na minha cabeça, eu imagino que eu vou ser feliz se eu fizer tudo o que eu quero. Se eu acordar na hora que eu quiser, se eu levantar na hora que eu quiser, se eu comer na hora que eu quiser, se eu for trabalhar na hora que eu quiser, ou não trabalhar, enfim. Se eu fizer tudo o que eu quiser, então eu serei feliz. E Deus, através da inspiração profética, está dizendo aqui, você quer ser feliz? Verdadeiramente, a verdadeira felicidade, você só pode encontrar buscando o bem dos outros. O que mais que ela diz? Ela diz assim, quanto mais altruísta for a pessoa, mais feliz ela será. Porque ela está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Lembra que a gente conversou um pouquinho na introdução hoje sobre o conceito de mordomia cristã? Mordomo é a pessoa que aceita o serviço de Jesus, que foi transformado pela graça de Jesus, recebeu um novo coração e agora vai andar movido pelo Espírito Santo para ser representante de Jesus aqui na terra. Olha, o que Jesus quer fazer? Salvar outras pessoas, trabalhar por outras pessoas. E eu vou servir a Jesus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vai estar à disposição de Jesus para servir aos outros e não a mim. Eu vou buscar primeiro o reino de Deus. E a gente está ouvindo a voz profética dizer aqui, essa é a única maneira de ser feliz. Tem gente buscando felicidade de tantas outras maneiras e não vai encontrar, porque essa é a única maneira de ser feliz. E ela responde a pergunta, por que não é seguro eu ser controlado por sentimentos e impulsos no meu trabalho para Deus e nas minhas ofertas para Deus? Tem gente que pensa assim, eu não estou com vontade de fazer trabalho missionário, eu não estou com vontade, eu não sinto assim no meu coração devolver o dízimo, eu não sinto assim no meu coração trazer ofertas para Deus. E a resposta dela é muito interessante, ela diz assim, nessa luta entre o poder de Deus e o egoísmo radicado no nosso coração, essa luta é muito desigual, porque lá dentro a gente já nasce com a inclinação para pecar. Então, se eu deixar que os meus sentimentos e as minhas inclinações dirijam as minhas ações, normalmente eu vou tomar a decisão errada. E aí entram os votos. Como é importante a gente fazer votos. Eu me lembro quando eu me casei com a Mari, nós fizemos um voto, um propósito de nunca deixar de ir à igreja. Ainda que nós estivéssemos com muito sono, ainda que a gente tivesse trabalhado demais na semana, nós iríamos sempre para a igreja. Nós fizemos esse voto. Nós fizemos um voto como casal de guardar o sábado. E os votos ajudam a proteger a gente quando a vontade da gente não está do lado da vontade de Deus. E aí é importante, por exemplo, o voto de dizimar, o voto de pactuar, de entregar minha oferta sistemática. Cada vez que Deus me abençoa, não importa o meu sentimento, não importa a minha inclinação, porque a minha inclinação raramente vai estar naturalmente do lado correto, porque eu sou grandemente influenciado pelo egoísmo. O egoísmo que é um princípio alheio aos princípios de Deus, que são os princípios do amor. Olha, hoje, o Senhor Jesus está chamando você e a mim para vivermos movidos por princípios corretos, os princípios do reino de Deus. Não viver movidos por inclinação, mas viver movidos pela vontade de Jesus, pelo estilo de vida proposto por Jesus no seu reino. Eu quero fazer um convite para você.
para você abrir o seu coração e dizer: Senhor Jesus, vem habitar dentro de mim. Vem colocar o teu espírito dentro de mim. Não é um assunto de esforço pessoal ou apenas de decisão. A partir de hoje eu vou fazer isso. A partir de hoje eu vou amar minha esposa. A partir de hoje eu vou amar meu marido. A partir de hoje eu vou amar meu inimigo. Às vezes você está até dormindo com o inimigo. Não é isso. É dizer: meu Deus, eu preciso de um milagre. Porque a religião que o Senhor está buscando em mim não é a religião da obediência por fora, obediência exterior. É a religião da obediência por dentro, da obediência interior. Eu quero obedecer por dentro. Eu quero obedecer com aquele tipo de obediência que Deus pode ver. E Deus fala: eu sei que você está obedecendo. Isso não é natural em você. É uma coisa que eu estou implantando em você porque você me autorizou a implantar o meu espírito dentro de você. Eu vou habitar dentro de você. Eu e o Pai vamos vir e fazer morada. Você vai ser templo do Espírito Santo. Você vai ser uma nova criatura. É isso que Jesus está querendo oferecer para mim e você hoje. Você não quer falar para Ele: Senhor, eu quero reconhecer que sou pecador. Eu não posso fazer isso sozinho. Eu preciso do Senhor. Eu quero convidar você para orar. Vamos curvar a cabeça, fechar os olhos, vamos orar. Senhor Deus, como precisamos do Senhor para obedecer por dentro e não somente por fora. Não apenas fazer as coisas que os homens podem ver, mas viver à vista de um Deus que pode ler pensamentos e ainda assim não nos rejeita, nos ama e diz: eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Eu vim para buscar e salvar o perdido. Obrigado, meu Deus. Sonda meu coração, examina, vê se é um caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de amanhã, mesmo horário, mesmo link que você usou para acessar a mensagem de hoje. Amanhã nos encontramos outra vez. Esta é uma semana de reavivamento. Nós estamos buscando uma experiência com o Rei do Reino. Deus abençoe você. Vejo você amanhã.